Fala aí, pessoal, tudo certo? Vamos dar continuidade então à aula de atualidades, né? Vou falar agora para vocês formas de conservação do solo. Por isso que eu não gravei na semana passada atualidades, porque eu precisava terminar a geomorfologia para poder entrar na parte de formação e uso dos solos, né, que seria o capítulo 3. Por quê, pessoal? Olha só. Quando a gente vai falar de formação e uso dos solos, nós vamos falar dos horizontes de formação, nós vamos falar, né, do processo erosivo que gera, né, uma perda, um desgaste, né, enorme, excessivo de solos agricultáveis. Então, é tudo isso. Nós vamos falar dessa parte. E como ficaria um capítulo gigantesco, eu tenho que, né, dar um andamento aí com a matéria, que senão vou ficar meio enrolado. Eu dou uma fragmentada no capítulo, e esse assunto de conservação, como tem muitas práticas que são atuais, tá? A gente acaba vendo na aula de atualidades. Eu já venho fazendo isso já há alguns anos, certo? Então, a ideia, pessoal, é mostrar para vocês que nós temos várias formas de conservar o solo, né? Mantendo, tá, a sua fertilidade, mantendo o seu aproveitamento, né, mantendo, né, uma forma de você torná-lo agricultável, beleza? Lembrando que conservar significa dizer que você pode usar desde que seja de maneira sustentável, né, desde que seja de uma forma racional, para não esgotar, né, aqueles recursos que são fundamentais para, né, para ter aí uma determinada produtividade, beleza? Primeira forma, então, pessoal, pode colocar aí, ó, rotação de culturas, tá? Rotação de culturas é quando você intercala o que a gente chama de cultura permanente com cultura temporária. Uma cultura permanente, por exemplo, seria o café, né? O café, né, basicamente ele dá o ano inteiro, tá? Então você mantém aí a plantação dele ao longo do ano. E uma cultura temporária seria, por exemplo, a cana, a soja, que ela acontece em alguns períodos, que seriam, né, aqui no Brasil, na região de clima tropical, seria basicamente no período do verão, tá? Onde nós temos aí um maior volume de chuvas e tal, e aí a gente acaba usando, né, bastante esses solos aí para poder preparar para poder plantar, certo? Então, quando você tem a rotação de culturas, você intercala essas culturas. E à medida que você consegue intercalar as culturas, né, você consegue evitar o desgaste maior do solo, tá? Aquelas culturas que gastam, né, consomem uma maior quantidade de nitrogênio, por exemplo, uma outra cultura ela vai vir e ela vai repor aquele nitrogênio que foi gasto, tá? Nós vamos ver com um pouco mais de detalhe. Isso eu falei o ano passado para vocês sobre integração lavoura, pasto e floresta, né? Não deixa de ser uma rotação de culturas. Dá uma olhada: soja e eucalipto, arroz e eucalipto, braquiária e eucalipto. Então, ó, eu tenho arroz, eu tenho soja, eu tenho a braquiária, né? Quer dizer, eu tenho culturas que vão usar determinados nutrientes, e a hora que eu troco isso, eu estou repondo aqueles nutrientes que foram mais gastos, certo? De maneira natural, né? Eu estou usando aí, né, o próprio elemento aí natural para poder fazer a reposição desses nutrientes. Então, por isso que é interessante a prática da rotação de culturas, tá? É muito comum, você consegue então conservar o solo, beleza? Uma outra, pessoal, bastante utilizada hoje, tá, é o que a gente chama de cultivo mínimo. Muita gente confunde com plantio direto, tá? Cultivo mínimo é quando você usa a aração mínima. Então, você tem camadas do solo, certo? E aí, para usar a aração mínima, você vai usar apenas a camada superficial do solo, beleza? Sem atingir níveis mais profundos. Quando eu for falar para vocês na parte de horizontes do solo, vocês vão fazer uma relação com isso, tá? Onde que é feita essa aração mínima, onde que é feito esse cultivo mínimo? A ideia é não aprofundar muito o solo, tá? Para não consumir tantos recursos, consome somente a parte superficial. Geralmente, quando você usa o cultivo mínimo, a gente usa também o chamado plantio direto. O plantio direto, pessoal, ele é o plantio antes da aração. Então imagina o seguinte: teve lá uma plantação, né, uma área de agricultura de milho, e aí ficou aquela palha, tá, na superfície, beleza? Né, que foi daquele cultivo. O que você faz?
Ao invés de você limpar o solo, às vezes até com queimada, muita gente utiliza a técnica da queimada, né, que de conservacionista ela não tem nada, tá? Mas você acaba utilizando aqueles restos que ficaram na superfície, certo? Diretamente. Por isso que a gente chama plantio direto. Você vai plantar em cima daqueles restos da superfície, tá? O uso do que sobrou de uma cultura, né, anterior, né, numa nova cultura que você está plantando, tá? A ideia é, novamente, utilizar menos quantidade de nutrientes do solo. Utiliza como próprio adubo aquilo que sobrou na superfície que foi plantada, tá? Então, normalmente, quando você faz o plantio direto, a gente também tem o cultivo mínimo, beleza? Que é para não aprofundar os horizontes, é para fazer em cima da parte superficial. Planta em cima do que sobrou, vai fazer a aração em cima daquela primeira camada do solo, beleza? Tá? Os dois estão muito associados, beleza? Plantio direto e cultivo mínimo. Fechou? Bom, aí pessoal, a gente tem alguns outros métodos que eu vou comentar aqui com vocês, né, de conservação. Um que é mais, eles são mais mecânicos, vamos dizer aqui, esses aqui, né, porque eles não são totalmente naturais, mas um é a fertilização chamada de inorgânica, quando a gente utiliza, né, fertilizantes que são produzidos em laboratório. Mais famoso aqui, ó, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, certo? Como eles são produzidos em laboratório, pessoal, eles não são naturais, né? Se eles não são naturais, significa dizer que a gente tem que ter um certo cuidado para poder utilizar. Eu vou jogar nitrogênio, então, na superfície do solo, meu solo vai ficar produtivo? Não sei. Às vezes aquele solo já tem uma quantidade de nitrogênio que é alta, que é natural, sei lá, não precisa nem ser alta, mas é natural, e você jogando mais nitrogênio, você está colocando em excesso, e aquilo lá, ao invés de tornar produtivo, pode tornar improdutivo. Mesma coisa acontece com o fósforo, mesma coisa acontece com o potássio, tá? Eles são sais, né, que são importantes, tá? Para a gente poder, né, utilizar numa plantação. A gente sempre fala que o solo é rico em sais minerais e tudo mais, tá? Só que tem que ser feito aí uma medição, por isso que a gente fala de agricultura de precisão, que é para você fazer uma medição em cima dos elementos que você tem naquele solo para ver qual tem escassez, e aí você faz a reposição com a fertilização inorgânica, beleza? Então, diferente da orgânica, a orgânica utiliza a matéria orgânica propriamente dita, né, que são sedimentos, restos de animais, vegetais, tá, que são colocados ali para esterco, né, é bosta, esterco, que são colocados ali para a gente poder usar na plantação, tá? A inorgânica você fabrica em laboratório, beleza? Outra técnica famosa, tá, são as chamadas curvas de nível, dá uma olhada, é isso aqui, tá? É mecânica também, porque é o homem que faz. Nós temos a elevação do terreno, tá? Se faz ali uma elevação com terra, tá? E curvas. Qual que é a ideia da curva de nível, pessoal? É a água não ficar empoçada, tá? Vocês viram lá na aula sobre erosão, que erosão é quando você tem acúmulo de água, né? E se nós temos as curvas em diferentes níveis, a água vai descendo e ela não empoça. Se ela não empoça, a gente não tem a erosão. A erosão, no caso, erosão, olha só, erosão não natural, tá? Se é uma erosão natural, ela acontece a partir do que a gente chama de força exógena, tá? Que seria o intemperismo. Agora, quando a gente fala de erosão não natural, a gente está falando de ação do homem ou ação antrópica. Olha a diferença, beleza? Então a curva de nível é para tentar corrigir uma ação antrópica, certo? Num solo que foi desmatado, por exemplo, para agricultura, ele teve que ser desmatado. E aí você planta em curva de nível, você evita a erosão. Terraceamento, né? Muito comum aqui no Brasil, em algumas áreas de Minas Gerais tem, são áreas mais montanhosas. O terraceamento é o estabelecimento de degraus. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é uma típica plantação de arroz, lá no Sudeste Asiático,
tá? Que é feito em área alagada, ó. São degraus em áreas montanhosas para evitar o acúmulo de água e o deslizamento. E você, por tabela, consegue aproveitar essas áreas para uma produtividade. Por isso que é interessante também o terraceamento. Fechou? Diferente de curva de nível. A curva de nível é numa área plana, né, relativamente aplainada ou plana, que você eleva o terreno. Terraceamento já é numa área montanhosa. Certo? Bom, e aí a LPF? A LPF a gente já viu isso, já falei para vocês quando eu falei de agricultura no ano passado. É você fazer fileiras, tá? Com diferentes culturas, ó, no caso, eucalipto e arroz. O eucalipto ele vai crescer, o arroz seria a agricultura, o eucalipto, no caso, seria a floresta, então, ó, F de floresta, L de lavoura do arroz, vai fazendo a troca, deixa o eucalipto aqui, ó, ele cresceu, joguei de novo uma outra cultura que é a braquiária, que eu estou preparando o pasto para a pecuária. Agora, o P de pecuária. Então eu fiz uma integração entre 3 elementos. Ó, lavoura, arroz, soja, pecuária, no caso a braquiária para preparar o pasto, e aí o gado, e floresta, o eucalipto, tá? Para poder fazer ali a sombra, né, no caso, e fortalecer o crescimento dessa cultura aqui embaixo, tá? Pessoal, vantagens. Recupera a pastagem degradada, porque você renova os nutrientes, você faz a associação de culturas. Melhoria do bem-estar do rebanho, por incrível que pareça, o gado fica parado, ele fica na sombra, tá? E ele se alimenta mais. Aumento da produtividade de leite e de ganho de peso, como eu falei, ele fica parado, tá? Ele não ganha músculo, ele ganha gordura, isso é bom, tanto para o leite quanto para a carne. E menor gasto com agroquímicos, porque você faz a silagem. O que é a silagem? É a própria alimentação do gado com o que sobrou da lavoura, certo? Então, você usa menos agroquímicos, porque você já está fazendo a associação de culturas, e você usa menos ração, porque você está usando o próprio resto da agricultura como silo para o gado. Para o gado. Deu para entender então as vantagens? Muito interessante ILPF, tá? Hoje é considerada, tá, ILPF a mais completa prática de conservação do solo, certo? A recuperação de solos, né, que estavam erodidos devido à prática da ILPF, ela é absurda. Você tem solo aí que praticamente 90% dele vai ser recuperado e ele consegue ser novamente um solo agricultável. Beleza? Fechamos então a aula de atualidades, um assunto curto relativamente, comecei e terminei, tá? Depois eu passo atividades lá para vocês. Fechou? É nóis!